paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos, nós vamos iniciar hoje o módulo 2 de Introdução Bíblica. Nós vamos estudar o princípio da Bíblia Sagrada, como a Bíblia Sagrada veio a existir, como ela foi formada e chegou até nós. Em primeiro lugar, eu quero lhe falar sobre o significado da palavra Bíblia. O que significa a palavra Bíblia? A palavra Bíblia, ela vem do grego, que inicialmente é biblion e significa livro. Mas a palavra especificamente Bíblia, ela vem do plural da palavra livros, que no grego é Bíblia. Esta palavra aparece apenas uma vez no Novo Testamento. Ela se encontra em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 13, quando o apóstolo Paulo pede a João Marcos que lhe traga os pergaminhos e os livros. Quando ele diz os livros, ele está se referindo a um conjunto de livros e a palavra usada é Bíblia. Então, isso significa que Bíblia, na realidade, não é apenas um livro, mas um conjunto, uma enciclopédia, um conjunto de vários livros que, unidos, são harmônicos, são perfeitamente complementares e formam a palavra de Deus. A Bíblia é um dos livros mais antigos da história da humanidade. E a formação, a Bíblia Sagrada, ela narra a história muito mais antiga do que a pré-história humana. Ela tem narrativas que transcendem a própria formação do homem, a própria origem dos povos e dos idiomas, o surgimento dos continentes. A Bíblia tem uma história que é muito antes de tudo isso. A narrativa bíblica, ela chega a superar o que está registrado nos livros de história geral. A Bíblia tem uma narrativa que se localiza antes do próprio surgimento da escrita. Daí nós entendemos o porquê dos 11 primeiros livros da Bíblia terem sido escritos em língua poética, em narrativa, em natureza poética. Por quê? Porque se não existia escrita, a história vivida, a história revelada, precisava passar de geração em geração através de contos, de histórias que os pais contavam para os filhos. Foi assim que os índios, foi assim que os primitivos da história contaram as suas experiências de geração em geração. E isso se chama tradição oral, o processo pelo qual as histórias da civilização humana eram passadas de geração em geração em cânticos, poesias, narrativas poéticas. Eram histórias contadas em verso, prosa, canções ao redor da fogueira, ao pé da porta, noites longas de narrativas poéticas. É por isso que a Bíblia diz em Levítico e em Deuteronômio que Israel precisava passar para os filhos a lei do Senhor, contando histórias da caminho, sentados junto à porta. Isso fala da tradição oral. Os 11 primeiros capítulos de Gênesis narram histórias muito antes da escrita e por isso eram contadas em tradição oral. A escrita, como a conhecemos, ela começou a surgir num formato muito primitivo, em figuras rupestres que eram pintadas nas rochas, e existem muitos silos arqueológicos dos nossos dias. A escrita teve seu surgimento, de fato histórico, datado por volta de 4.000 anos antes de Cristo. O fantástico é que a escrita foi desenvolvida simultaneamente por 4 povos: a China, o Egito, a Mesopotâmia e os povos da América Central. Alguns povos da América Central, eles desenvolveram códigos que vieram a dar origem à escrita como a conhecemos. A escrita, a princípio, era a organização de símbolos, de desenhos que traduziam uma linguagem. Foi chamada de pictórica ou ideográfica, porque eram desenhos, pictos, né? E que traduziam uma ideia ideográfica.
O personagem e a história bíblica que mais se aproxima do período da escrita é a história de Abraão, Gênesis capítulo 12. É a partir do capítulo 12 de Gênesis que nós percebemos que já havia escrita. Daí a florescência histórica da Bíblia. A partir do capítulo 12 de Gênesis, as narrativas bíblicas não são mais de natureza poética, mas são registros detalhados de eventos e experiências pessoais. Quem escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia? O Pentateuco, por exemplo, ele é atribuído a Moisés, o profeta Moisés. Há registros e indícios de que Moisés recebeu ajuda de outros escritores. Por exemplo, no capítulo 1 de Gênesis, o nome de Deus é identificado pela palavra Elohim, no capítulo 1. Mas no capítulo 2, há uma mudança. O nome de Deus passa a ser identificado pelo nome Iavé. Isso dá uma pista de que o capítulo 1 teve um autor, teve uma tradição que foi passada a Moisés por um autor chamado Eloísta. Ele foi identificado como Eloísta porque o nome de Deus que ele falava no capítulo 1 de Gênesis era Elohim. Já a partir do capítulo 2, o autor daqueles escritos era chamado de Javista, porque ele chamava Deus de Iavé ou de Javé. Então nós entendemos que vários escritores procuraram passar para os seus descendentes as histórias mais antigas da Bíblia. E essas histórias tomaram um corpo, tomaram uma forma muito mais consistente a partir do capítulo 12 de Gênesis. Aguarde o módulo 5 da nossa escola teológica, nós vamos falar do Pentateuco. E aí nós vamos detalhar mais ainda essa história fantástica do livro de Gênesis. Então, meus amados, os primeiros materiais que foram escritos a Bíblia, em que a Bíblia foi escrita, a princípio, originalmente? Os registros bíblicos nos mostram que os primeiros materiais nos quais foram escritos a Bíblia foram em pedras, cerâmicas, como a arqueologia secular nos prova e destaca. Os primeiros escritos da humanidade foram em cerâmica e em pedras. A arqueologia tem a pedra de Roseta, que você pode pesquisar. Era um pedaço de pedra com inscrição cuneiforme, feita por pedaços de lascas tiradas da pedra que formava a linguagem. A primeira escrita da Bíblia que se tem notícia, de fato, foi as tábuas da lei de Moisés. Quando Moisés sobe o monte e o próprio Deus escreve aonde? Em tábuas de pedra. Em tábuas de pedra. E dizem os especialistas, os eruditos do texto sagrado, que naquelas tábuas estavam apenas palavras, 10 palavras. Daí o nome Decálogo. Eram 10 palavras que interpretadas nos davam o ensino dos 10 mandamentos. Estas inscrições foram originalmente escavadas em pedras e cerâmica. Depois veio um outro material chamado papiro. O papiro foi um dos principais materiais usados para escrever os primeiros manuscritos bíblicos. O centro da indústria do papiro era o Egito, onde teve a sua exploração e o seu aperfeiçoamento. O papiro de onde era? Era uma planta, um junco, que crescia junto aos rios, como o rio Nilo no Egito. A entrecasca dessa planta, do junco, era que se extraía o papiro. Depois ele era beneficiado, trabalhado para receber a escrita. Então, era uma folha rudimentar de papel vegetal aonde se escrevia as primeiras letras do livro sagrado. A Bíblia menciona o papiro em Êxodo capítulo 2, versículo 3, em Jó capítulo 8, verso 11 e em Isaías capítulo 18, versículo 2. Há passagens inúmeras da Bíblia que falam do junco e do papiro. Você sabe da cestinha de Moisés, onde ele foi colocado? A cestinha era feita de juncos,
de onde se extraía o papiro. Foi onde Moisés foi colocado e abandonado aos cuidados de Deus. Nos traz uma lição tremenda que nós devemos colocar os nossos filhos na palavra e abandoná-los, entregá-los aos cuidados de Deus. O terceiro material no qual foi escrito a Bíblia foi o pergaminho. O que era o pergaminho? O pergaminho era pele de cordeiros, pele de carneiro, que era trabalhada, beneficiada também para receber a escrita. O pergaminho ficou popularizado na cidade de Pérgamo, por isso o nome pergaminho. E ele foi o material mais usado, porque sendo um material animal, ele fazia com que se durasse mais, né? Ele durava mais, durava 300, 400, 500 anos na pele de um animal. Por isso que nas cavernas de Qumran, no Mar Morto, foram descobertos inúmeros pergaminhos com o livro do profeta Isaías praticamente completo, nos pergaminhos que datavam de 400 anos antes de Cristo. Olha que coisa interessante. O pergaminho de Isaías encontrado na caverna de Qumran, ele tinha 400 anos antes de Cristo. E Isaías escreveu o seu livro 700 anos antes de Cristo. A diferença do pergaminho, a distância arqueológica do pergaminho para o livro escrito por Isaías era apenas de 300 anos, que na arqueologia é quase nada. Então, a Bíblia foi inicialmente escrita em pedras e cerâmica, depois no papiro e por fim no pergaminho. Só depois, já na Idade Média, é quando Gutenberg, na Alemanha, inventa a imprensa, né? Já vem o papel como legado dos chineses, o papel como conhecemos hoje, e aí a Bíblia é impressa como nós a conhecemos hoje. Isso eu vou lhes falar um pouco mais quando formos falar da história da igreja e da história da Bíblia propriamente dita. Em que idiomas a Bíblia foi escrita? Em que línguas a Bíblia foi originalmente escrita? A Bíblia foi escrita basicamente em 3 idiomas: aramaico, hebraico e grego. Ela tem algumas contribuições do latim, mas as principais línguas foram o aramaico, hebraico e grego. O aramaico é a raiz do siríaco e o hebraico são línguas semíticas, não é? A língua dos judeus, a língua dos israelitas. E o grego é uma língua indo-europeia dos gregos, do grande império grego. O alfabeto criado pelos fenícios facilitou em muito a linguagem escrita. Deixa eu lhe dizer, o aramaico era a língua dos sírios, tornando-se uma língua geral de todo o Oriente Próximo. Mas o hebraico foi a língua mais utilizada no Antigo Testamento. O hebraico, a língua dos judeus, foi a língua nativa utilizada no Antigo Testamento. Era uma língua pictórica, se expressava por metáforas e foi bastante adequada para revelar a ideia de Deus no Antigo Testamento para o seu povo. O hebraico é uma língua pessoal, ela apela às emoções, aos sentimentos e ao coração do povo, e não apenas à mente e à razão. É uma língua onde a mensagem é mais sentida do que meramente pensada. Jesus falava tanto o aramaico quanto o hebraico. Jesus falava. Em Mateus 27, 46, você vai encontrar Jesus falando aramaico e dizendo Eloi, Eloi, lama sabachthani, chamando por Deus, meu Deus, porque me desamparaste. Mas a língua que ele utilizava na sinagoga era o hebraico. O hebraico influenciou, mediante as suas expressões idiomáticas, muito a ideia e o sentimento da palavra de Deus. Porém, foi o grego a língua mais utilizada no Novo Testamento. O latim emprestou algumas ideias. O latim, a língua dos romanos, a palavra centurião, a palavra legião, vem do latim. Mas todo o Novo Testamento utilizou-se do grego.
O grego, não o grego clássico dos teatros, dos políticos, dos filósofos, mas o grego popular, o grego utilizado nas feiras, nas praças. Você vai encontrar em Atos 17, Paulo discutindo nas praças, Paulo debatendo com os filósofos que ficavam nas praças numa linguagem que o povo entendia, não é? É por isso que a palavra ressurreição foi compreendida por eles como sendo uma divindade, porque Paulo usou uma palavra grega, anastasis, que é a palavra grega para ressurreição, e eles entenderam que era uma deusa. Anastasis, uma deusa, a deusa da ressurreição. E aí tentaram fazer Paulo explicar que deusa era essa, né? Porque Paulo utilizava-se do grego. Quais foram os escritores da Bíblia? Quem escreveu a Bíblia? Ora, amados, o texto da Bíblia completo, de Gênesis a Apocalipse, levou 1.600 anos para ser escritos. E teve mais de 40 escritores que se revezavam escrevendo textos no seu tempo, na sua circunstância e no seu momento. A diversidade, preste atenção no que eu vou lhe dizer agora, porque nós vamos repetir isso quando formos falar da autoridade e da inspiração da Bíblia. A diversidade cultural entre os escritores impressiona, deixa a gente maravilhado. Houve escritor da Bíblia que foi rei, que foi sábio, que foi o mais sábio dos homens. Quem foi ele? Salomão. Houve escritor da Bíblia como Davi, que foi rei, criado nos palácios reais, com a sabedoria dos sacerdotes e filósofos de Israel. Mas também houve escritores que foram pescadores de peixe, assim como Pedro, assim como João, escreveu o Evangelho e o livro de Apocalipse, e a cultura dele era de um pescador. Houve também escritor que era vaqueiro, era boiadeiro e cultivador de árvores, como foi Amós. Houve escritor que também foi padeiro, como o profeta Oséias. Por isso que nas suas profecias ele falava de bolo não virado, de um pão mal assado. Era a realidade que ele vivia. Houve escritores da Bíblia que foram médicos, né, como Lucas. Houve escritores da Bíblia que foram filósofos, não é? Então, a diversidade cultural era impressionante. E outra coisa, a distância temporal entre um e o outro era gigantesca. Veja só, a distância entre Moisés, que viveu no Antigo Testamento e que escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, a distância dele para João, que viveu 100 anos depois de Cristo, foi que ele escreveu o livro de Apocalipse, quase 100 anos depois de Cristo. Então a distância de Moisés para João foram de milhares de anos. Não houve como os escritores da Bíblia se encontrarem, sentarem numa mesa e elaborarem a Bíblia. Não houve. Um viveu numa época que não conheceu o outro. Um morreu centenas e centenas de anos antes. Não houve nada combinado entre eles. Mas quando se juntou os livros, quando se uniu os 66 livros da Bíblia, o que aconteceu? Voa lá, um livro, uma mensagem, uma ideia, uma harmonia perfeita e absoluta, o que nos prova apenas uma coisa: o autor, em última instância, o autor da Bíblia é Deus e não os 40 escritores. Amém, meus irmãos? Então, queridos, nós vamos continuar estudando a palavra de Deus. Nós vamos terminar essa aula aqui para que você medite na quantidade de escritores, na diferença de idiomas, o Antigo Testamento escrito em hebraico, o Novo Testamento em grego, o Antigo Testamento influenciado por profetas, reis e sacerdotes, o Novo Testamento influenciado por filósofos, por sacerdotes, por apóstolos, e tudo isso, quando unido, gerou a Bíblia, a palavra de Deus. Esse livro fantástico e poderoso
que é a bússola para chegarmos até o céu. Então, queridos, Deus abençoe. Até a próxima aula, quando nós vamos falar um pouco mais da Bíblia, a palavra de Deus. Deus abençoe.